Ezequias lá no que de pressa, sabe o que ele fez? No versículo 2. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando vocês precisam que a fidelidade de Deus manifesta, Deus é o povo. Então você precisa reagir. Você precisa reagir. Você precisa orar. O rei Ezequias, quando recebeu a palavra e veio sobre a vida dele, e Deus orou. A oração revolta o povo. A oração muda o povo. A oração muda. A oração transforma. A oração mexe com o nosso Deus. O rei Ezequias então o homem seguiu o rosto pela parede e orou ao Senhor. Ele entra para a oração e começa a orar a Deus. A oração é o que ele fez. A oração é entre ele e Deus. Mas agora eu digo que a oração chegou ao trono de Deus. Porque a nossa geração está acostumada a ouvir palavra para poder massagear o ego. Palavras de calma. Palavras de calma. Menina, que atrapalhou. Receba o barulho de sua oração. Mas quando o profeta Isaías chegou a ele, assim diz o Senhor. Põe a profeta em honra, que certamente morrerá. O profeta não acrescentou nem virou as costas e deixou o rei Ezequias lá. Não dizer, a minha parte eu fiz, entregou o que Deus me mandou. Agora a parte é sua. Eu começo a reagir. Aí no versículo 3. O rei Ezequias, quando virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Ele diz no versículo 3, e disse ao Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei eu diante de ti em verdade, com o coração perfeito, eu vi que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Olha o versículo 3 do rei. Isso aqui fala, lembra-te, lembra-te de mim, lembra do meu tempo, do meu serviço que eu fiz para o Senhor. Aqui o rei Ezequias simplesmente estava clamando as misericórdias de Deus para a sua vida. Ele disse, lembra-te. Era uma morte, era mortal. Mas que era o tempo de Ezequias que ele queria viver. Ele sentiu que a sua missão estava incompleta, que algo era realizado ainda. Então ele começa a orar, a falar com Deus. Ele começa a chorar. O versículo 3 diz que o rei Ezequias chorou muitíssimo. O tempo que ele orava, ele chorava. Quando você já passou por essa experiência de orar e chorar ao mesmo tempo? Eu só disse chorar, eu só disse chorava. Choro e oração, choro e oração, choro e oração. No final desse mês disse que ele chorou muitíssimo. Ele entendeu
e chorar, chorar e orar. Diga fidelidade. Eu vou abrir um parênteses aqui. E vou dizer algo sério. E quando eu ouvi esse testemunho, eu sei que não tem mais nada de provar sobre a fidelidade de Deus. Se eu estou aqui de pé, agora a fidelidade dele. Amém? Se você está aqui nessa noite, é a manifestação da fidelidade de Deus. Uma irmã, muito está aceitou Jesus, começou a sua caminhada. E eu buscando ao Senhor a salvação da sua família, a salvação da sua parentela, a salvação do esposo, e assim sucessivamente. Ela buscou e buscava. Quanto mais ela buscava, mais o mundo espiritual usava as pessoas como mais à sua volta, principalmente o esposo que não era convertido.